Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, nessa semana a gente falou um pouquinho sobre máximos e mínimos de funções a valores reais, né? Então, a gente tem as seguintes definições, né? Que a gente diz, né, que uma função ela vai assumir um ponto de máximo. No caso aqui eu vou falar que é máximo global. Se acontecer o quê, né? Se a gente diz, né, que esse ponto aqui, esse P, é um ponto de máximo global, se acontecer o quê, né? Se para todo x pertencente ao domínio de f, tivermos que f de x é menor ou igual a f de p. Ou seja, você tem que todos os outros pontos que você pegar, a imagem dele vai ser menor que o f de p, tá? Aí beleza, né? A gente chama o P aqui de ponto de máximo, né? E o F de P vai ser o valor máximo global, né? Valor máximo global, certo? Ok. Bom, se a gente tem máximo, a gente também pode ter a possibilidade de ter ponto de mínimo, né? Aí de maneira bem parecida, né? Mínimo global vai ser o quê, né? Vai ser o ponto em que todos os outros vão ser maiores ou iguais a ele com relação a f, né? Então vamos supor que aqui você tem o P. Então dizemos, né, que esse ponto P, né, pertencente ao domínio de f. Lá em cima também, né, o P também é um ponto do domínio da função. Dizemos que P é um ponto de mínimo global, né? Se acontecer o quê, né? Se para todo x pertencente ao domínio de f, tivermos que f de p é menor ou igual que f de x, tá? E o mesmo vale para a imagem do ponto, né? A gente diz que o f de p vai ser um valor, vai ser o valor, né? Ah, aqui, perdão, gente, aqui não é um ponto, né? Aqui temos que colocar o artigo definido, né? Então aqui vai ser o ponto de máximo, né? Porque não vai ter outro. E aqui vai ser o ponto de mínimo, né? Porque não vai ter outro, tá? Ok, valor mínimo global. Muito bem. Bom, já que temos globalmente, podemos falar também localmente. Então, o que que acontece? Ó? A gente pode se deparar com a seguinte situação, né, em que a gente tem uma função que ela faz algumas voltinhas aqui, né? Depois ela desce, né? E aí, vamos olhar para esse ponto P aqui, ó. Esse ponto P, claramente, né, com o gráfico da função aqui, ele não vai ser o máximo global.
Tá? Porém, ele pode ser o ponto de máximo para um intervalinho aqui suficientemente pequeno, né, ao redor do ponto P. Tá? Então, para isso, a gente diz que esse ponto P aqui, ele vai ser um ponto de máximo local. Tá? E como é que a gente define isso? A gente define da seguinte maneira, ó. Então, dizemos que o ponto P é um ponto de máximo local se acontecer o quê, né? Se existir um R maior do que zero, tal que f de x é menor ou igual que f de p, para p, desculpe, para x dentro do intervalo p menos r, p mais r, interceptado com o domínio da função. Isso aqui quer dizer o seguinte, gente, ó. A gente diz que esse P aqui vai ser um ponto de máximo local se a gente conseguir um raio suficientemente pequeno, né? No caso aqui, ele cresce R para cá e R para cá, né? Então, o extremo desse intervalo aqui seria R menos P e esse outro extremo aqui seria R mais P, tá? De maneira que quando eu pego o X aqui dentro desse intervalo, você pode imaginar o seguinte, né? Que nesse intervalo o P vai ser máximo global, né? Então, para qualquer x que eu pegar aqui dentro desse intervalo, a imagem dele vai perder para a imagem de f de p. E aí aqui eu coloquei interceptado com o domínio, né? Porque pode ser que o domínio seja um negócio bem bagunçado, né? Pode ser que o domínio da função às vezes seja algo assim, né? Com buraco, né? E aí você tem seu ponto P aqui, você tem que sua função ela faz, vamos supor, algo assim. E aí o seu R, né? Você pega R suficientemente pequeno, né? De maneira que aqui dentro funcione, né? Tá? Então, local, ponto de máximo local é isso, né? O ponto de máximo para o intervalo suficientemente pequeno, né? Tá? Então, ou seja, todos esses morrinhos aqui para cima vão ser pontos de máximo local. Inclusive esse aqui que é global também vai ser local, né? Por que não, né? Basta você pegar qualquer intervalo, né? Com centro nesse ponto aqui, né? De qualquer tamanho, que isso aqui vai ser ponto de máximo global. Ok. Bom, da mesma forma, né? A gente tem o que seria o ponto de mínimo local, né? Que aí, deixa eu ver se cabe aqui. Então, seria algo mais ou menos assim, né? Você teria um gráfico, por exemplo, esse ponto aqui, né? Aí é só repetir, né, o que a gente escreveu aqui pro ponto de máximo local, só trocando o máximo pelo mínimo, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode copiar isso aqui, colar aqui embaixo. E aí a gente troca ponto de máximo por ponto de mínimo. Então, dizemos que P é um ponto de mínimo. Local, se existir. E aqui a gente troca, né? Aí beleza. A mesma coisa, né? Se existir um raio, né? De maneira que quando você pega esse intervalo aqui, né? De R menos P, desculpe, P menos R,
P mais R, isso aqui, todos os pontos aqui possuem imagens maiores, né, que f de P. Beleza? Muito bem. Então, vamos ver um exemplo rapidamente para ilustrar isso. Tá. Então, temos o seguinte. Se a gente pegar essa função aqui, x ao cubo menos 3x² mais 3, a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos estudar, né, como a gente viu na aula passada, né, onde a função cresce e decresce, né? Então, para isso, a gente precisa calcular a derivada, né? Então, calculando a derivada aqui, teremos o seguinte, né, que aqui vai ser 3x² menos 6x. Tá. Aí, beleza, né? Bom, se a gente for desenhar o gráfico aqui, né, dessa função quadrática, ou seja, pegar isso aqui igual a zero, a gente vai notar que vai acontecer o seguinte, né, que a gente vai ter que as raízes vão ser os pontos 0 e 2, né, e o gráfico vai ter essa cara aqui, né. Ou seja, né, então, pela aula passada, né, a gente viu que a função cresce aonde a derivada é positiva, né, então ela vai crescer aqui, vai decrescer aqui e vai crescer aqui, né. Ou seja, você pode reescrever ou redesenhar, né, dessa forma. Então aqui ela decresce e aqui ela cresce de novo, tá? Então dessa forma, a gente vê que o zero ele vai ser um ponto de máximo local. Por quê? Porque olha só, a função ela vai crescer aqui até chegar no zero e depois do zero ela vai decrescer, tá? E aqui temos que o 2 vai ser um ponto de mínimo local, né? Por quê? Pelo seguinte, ó, porque a função ela vai decrescer aqui até chegar ao 2 e depois vai crescer novamente. Além disso, você pode observar que quando você pega a função e aplica o limite, né, para mais infinito, ela vai para mais infinito. E quando você aplica o limite para menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, outra coisa que a gente observa é que é o seguinte, né, que de fato esses pontos vão ser pontos locais e não globais, né, porque conforme a gente vai avançando o x, né, conforme a gente vai colocando valores cada vez maiores de x, a gente vai vendo que a imagem também vai ficando maior, né? Então, chega um momento que a imagem vai passar o valor aqui de 2, né? E, bom, a gente pode até calcular, né? Vamos calcular aí, ó. Então a gente tem que, por exemplo, o, o f de 2 aqui, ele vai ser menos 1, né? E o f de 0, ele vai ser 3, né? Que é só substituir o zero aqui na função. Então, eu falei ao contrário, né? Na verdade, o zero ele vai ser um ponto de máximo local, né? Porque conforme a gente vai avançando aqui no eixo x de maneira positiva, a f vai assumindo valores cada vez maiores, tá? A mesma coisa acontece com o 2, né? Porque conforme a gente vai crescendo negativamente, né? Avançando aqui
avançando mais aqui para o lado esquerdo, né, a função ela assume valores cada vez menores, né? Tanto é que você pode até observar, né, que o gráfico dessa função vai ser algo assim, né, que você tem um ponto 0, ponto 2, aí você vê que a função ela vai crescer aqui, né? Ela vem crescendo, na verdade, né? Ela vem lá de menos infinito crescendo, depois ela vem, decresce aqui no 2, e tá, o 0 aqui dá 3, né? E aqui dá menos 1, né? Então ela vem aqui, aí depois ela decresce aqui no menos 1 e depois sobe de novo. Tá? Olha só. Pontos que você pega para cá já dá maior, né? Que o 3 pontos você pega para cá já dá menor que o menos 1. Beleza, pessoal? Ok. Aí o próximo resultado que a gente viu é o quê? Foi uma condição necessária, condições necessárias e suficientes, né, para a gente encontrar máximos e mínimos locais, né? Então vimos alguns teoremas, né, usando derivadas que nos ajudam a buscar esses pontos. Então, a primeira coisa que a gente viu foi o seguinte teorema, que eu vou estar listando aqui, que para quem quiser conferir a demonstração está nas notas de aula. As demonstrações desses teoremas não são difíceis. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, que esse teorema diz que se eu tenho uma função que ela é derivável no ponto P, se esse ponto for de máximo ou de mínimo local, então a derivada nesse ponto dá zero. Então, o que, que acontece? Aqui a gente meio que tem um critério para testar, para buscar pontos, né, que são possíveis candidatos a pontos de máximo ou de mínimo, né? Porque se você pegar um ponto e a derivada for diferente de zero, então você já pode descartar o fato desse ponto ser de máximo ou de mínimo, né? Então, em geral, o que a gente costuma fazer? Bom, a gente pega a função, a partir desse resultado aqui, né? Deriva, igual a zero, e aí a gente obtém os pontos, né, que são os candidatos, né? E aí depois a gente precisa de um novo teste para concluir se esses pontos são de máximo ou de mínimos locais, tá? E esses pontos que a derivada zera, a gente costuma chamar eles de pontos críticos, certo? Então, a gente tem a seguinte definição. No Guidorize, né, onde eu peguei essa definição, ele também fala que pode aparecer como ponto estacionário, né? Mas eu não lembro de ter visto ponto estacionário em algum livro, assim. Mas enfim, mas caso surgir, também significa a mesma coisa, né? E beleza, e com isso, né? Então, a primeira coisa é a gente buscar os pontos críticos. Uma vez que a gente busca os pontos críticos, aí a gente aplica o famoso teste da segunda derivada para determinar se eles são de máximo ou de mínimo local. E é isso aqui, ó. Então, esse teorema diz o seguinte, né? Ele dá uma receita para a gente buscar esses pontos, né? Então, os pontos que são de máximo ou de mínimo local satisfazem essas duas condições, né? Então, o ponto vai ser de máximo, de mínimo local, né? Se ele zerar a primeira derivada e se ele for positivo na segunda, né? Assim como o P vai ser um ponto de máximo local, se ele zerar a primeira derivada e for negativo na segunda, tá? Ok. Vamos fazer um exemplo, né? Para a gente só dar uma ilustrada nisso. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui f de x igual a x à quarta menos 4x ao cubo. E vamos determinar quais são os pontos de máximo e de mínimo locais aqui.
Tá? Então, a primeira coisa que vai fazer é derivar isso aqui, calcular a primeira derivada, né? Que vai dar 4x ao cubo menos 12x quadrado, né? E aí, o que que a gente vai fazer, né? A gente vai procurar os pontos críticos, né? Para isso, a gente pega a primeira derivada e iguala a zero. Se a gente fizer isso, então a gente vai ter 4x ao cubo menos 12x quadrado, que é igual a zero. Aqui a gente pode isolar, né, o 4x quadrado, e aí a gente vai ter que isso vezes x menos 3 é igual a zero. Então, aqui temos o seguinte, temos uma multiplicação de dois números reais. Tá? Então, essa multiplicação aqui, ela só é igual a zero se acontecer o quê? Ou se 4x quadrado é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Então, nesse caso aqui, o x que satisfaz essa equação é x igual a zero. E aqui, o x que satisfaz essa equação é o x igual a 3. Muito bem, então nossos pontos críticos são x igual a zero ou x igual a 3. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar o teste da segunda derivada, né? Que a gente vai colocar o x na segunda desculpa, o zero na segunda derivada e o 3 na segunda derivada e verificar, né? Quais são maiores, né, ou menores a zero. Então, derivando aqui de novo, a gente vai ter o seguinte. Então, aqui vai dar 12x quadrado menos 24x, tá? E aí, aplicando f2' de zero, a gente vai ter o quê? Que isso vai ser zero. Ou seja, não podemos concluir nada. A gente não pode dizer que é ponto de máximo nem de mínimo, né? Pode ser que seja de inflexão, né? Mas aí a gente teria que ver, né, se a concavidade do lado esquerdo é para cima e do lado direito é para baixo ou vice-versa, tá? Aí nas notas de aula a gente continua essa análise aí das concavidades, né? Então não podemos concluir nada, né? O teste ele não se aplica a este caso, tá? Aí quando a gente aplica aqui a segunda derivada para o 3, isso aqui vai dar 36, que é maior do que zero, né? Então, nesse caso, a gente tem o quê, né? Que x igual a 3 vai ser ponto de mínimo local. Portanto, pelo teorema, né? 3 é um ponto de mínimo local. Tá? E aqui a gente pode usar o artigo indefinido, né? Sem problemas, né? Porque pode existir vários pontos de mínimos locais ou de máximo locais. Tá certo, gente? Bom, por último, a gente viu como a gente determina máximos e mínimos de funções contínuas em intervalos fechados, né? E para isso a gente usou um super teoremão aí, bem famoso na matemática, que é o teorema de Weierstrass, ou teoremas dos pontos extremos, eu não me lembro agora os outros nomes que ele possui. Mas é um teorema bem famoso aí na área de análise, né? Que ele aparece em outros contextos também, né? Para funções com domínios de dimensões mais altas, né? E às vezes nem precisando de dimensão no domínio, tá? Mas esse teorema ele diz o seguinte,
depois eu preciso dar uma consertada aqui. E se a gente tem uma função, né? No nosso caso aqui, uma função que ela tem um domínio, um intervalo fechado AD, tá? E ela é contínua, ou seja, ela não tem quebra, né? Ela é algo mais ou menos com essa cara. Então esse teorema diz o quê, né? Que existem pontos C, deixa eu apagar esse risco aqui, né? Existem pontos C e D, né? Tal que C é o ponto de mínimo e D, né? Vai ser o ponto de máximo. Então esse teorema garante que com toda certeza vai existir ponto que é de mínimo e de máximo global. Ou seja, maior que todo mundo e menor que todo mundo, tá? Beleza, mas como é que a gente pode usar esse teorema a nosso favor aí para fazer conta, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, a gente pode usar, por exemplo, né, a gente tem vamos pegar um exemplo aqui, ó, vamos lá. A gente já faz o exemplo já de uma vez e já explico. X ao cubo menos 3x quadrado mais 1, e o domínio dessa função, ela é o intervalo fechado menos meio e 4, tá certo? Então aqui é o seguinte, gente, ó, a gente vai, a receita aqui é o seguinte, quando a gente está nessa situação, a gente vai buscar os pontos críticos, tá? E depois aplicar o teste da segunda derivada para verificar se eles são pontos de máximo ou de mínimos locais, tá? Só que o que acontece? Quando a gente aplica os testes, a gente não faz isso no intervalo fechado, a gente faz no intervalo aberto. Então, quando a gente vai buscar os pontos críticos e posteriormente aplicar o teste da segunda derivada, como a gente usa derivação, né, a gente tem que fazer tudo isso no intervalo aberto, tá? Porque a derivada ela não é definida nos extremos, né? Só no interior desse conjunto aí, tá? Ou seja, no intervalo aberto, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos buscar então os pontos críticos aqui no interior, né? Então, como é que a gente faz? A gente deriva, tá? Então, derivando, né? Vai dar aqui 3x ao quadrado menos 6x, tá? Muito bem. Agora, vamos igualar a zero, como a gente aprendeu. Então, 3x quadrado menos 6x igual a zero. Aí, resolvendo isso aqui, o que você conclui, né? Aí você isola os 3x, né? Aí vai dar x menos 2, que é igual a zero. E aí você conclui que os pontos críticos serão x igual a zero ou x igual a 2, né? E aí agora você aplica o teste da segunda derivada, né? Você deriva de novo. E aí vai ser 6x menos 6. Que é isso, né? Mas, aliás, nem precisa derivar de novo. Minto. Não precisa. Por quê? Porque a gente encontrou os pontos críticos, certo? Então, esses pontos, eles vão ser, com certeza, vão ser máximo ou mínimos locais, tá? Então, uma vez que você encontrou os pontos críticos, o que a gente faz agora? Aí agora a gente compara, né? Porque esses pontos 0 e 2, eles vão ser pontos de máximo e mínimo
no interior, né? No intervalo aberto aqui de -6 até 4. Só que aí a gente precisa comparar agora com os extremos, né? Então, aí a gente vê quem das 4 possibilidades aqui perde ou vence, né? Então nem precisaria fazer o teste de segunda derivada, viu, gente? E só mesmo comparar, né, os valores. Então, f de 0 aqui para a gente vai dar 1, f de 2 vai dar -3, f de menos meio vai dar... Ixi, acho que eu não calculei o f de menos meio aqui. Eita, não calculei o f de menos meio aqui nas minhas notas. Bom, deixa eu ver. Deixa eu fazer rapidinho aqui para ver se eu encontro em algum lugar. Fazer o famoso jump cut aqui, né? Já vou fazer aquele corte e já surgir com a resposta. Ok, então voltando. Fiz as contas rapidinho aqui, né? Aí a gente vê que isso aqui dá 1/8. E f de 4 é 17, né? Então, o que que a gente percebe aí, né? Que, comparando os valores, né? A gente vê que o 3, desculpe, o 2, ele é o ponto de mínimo global. E o 4 é o ponto de máximo global. Tá certo, gente? Aí, quando a gente se deparar com a situação de calcular pontos de máximo e mínimo em domínio de funções que são intervalos fechados, aí é só seguir esse roteiro aqui, tá? Bom, então, com isso aqui a gente encerra, né, a parte de derivada, tá? E aí depois a gente já começa a falar de integração. Então, por enquanto é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima!